Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora, capítulo 5 da mesma carta. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Agora, ainda no capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quero pedir a um irmão que consulte aí em outra versão, a versão corrigida, o capítulo 5, versículo de número 22. Algum irmão, eu vou abrir aqui a minha Bíblia também. Só para pesquisar aqui com os irmãos. Almeida Revista e Corrigida,
5:22. Isto. Os irmãos repararam que o termo fidelidade, que está na nossa versão da revista atualizada, aparece na corrigida como fé. Não é isso, Bruno? Aparece a palavra fé. Há coincidências, não é? Na tradução, amor, ao invés de alegria, gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, tudo igual. Mas fé, ao invés de fidelidade. Mansidão, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Continuando a leitura, só para os irmãos, nós terminarmos ali o capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, nós vamos hoje continuar falando a respeito do papel do Espírito Santo na nossa vida, no nosso discipulado, e olhar o modo como Deus transforma as nossas vidas. Na semana passada nós falamos a respeito do autoexame, do perigo que temos em relação ao auto-engano, de nós nos enganarmos a nós mesmos. Então, frequentemente, meus irmãos, nós nos deparamos com essa ação carnal em nosso coração, quando nós nos auto-iludimos, quando nós nos induzimos à própria ilusão e passamos a descrer daquilo que é verdade, passamos a distorcer os fatos para que eles se harmonizem às nossas vontades. E isso tem a ver, inclusive, com a nossa caminhada espiritual com Deus. Hoje, propriamente, irmãos, se na semana passada falamos sobre o autoexame, examinarmos a nós mesmos, se permanecemos na fé, mostrando para os irmãos aquilo que ocorre em nossa vida e que revela um esfriamento espiritual, um distanciamento da parte de Deus, e que nós precisamos rapidamente rever essas ações. Então falamos sobre a liberalidade, falamos sobre o amor e tantos outros elementos que nós devemos nos examinar. A carta de Paulo aos Gálatas, ela nos ajuda neste sentido, em relação ao autoexame e observando o papel da fé. Então hoje nós vamos analisar, meus irmãos, vamos analisar a relação entre o Espírito e a fé. Então, na carta de Paulo aos Gálatas, observe aí, o que está acontecendo com os Gálatas? Esses irmãos, eles estavam sendo enganados, eles estavam sendo ludibriados. Provavelmente alguns mestres se meteram no meio daqueles irmãos, falsos mestres, alguns falsos irmãos, Paulo usa esses termos para se referir a esses homens, e que estavam perturbando a fé daqueles irmãos.
E qual era a perturbação que eles estavam impondo àqueles irmãos, os Gálatas? O legalismo. Propriamente, eles queriam que os Gálatas tivessem sim fé em Cristo, porém misturado com justiça própria. Como se a partir dos próprios seres humanos, dos próprios homens, eles pudessem progredir espiritualmente. Então, a tentação que o legalismo impõe, meus irmãos, própria do legalismo, é não confiar plenamente na justiça que nos vem através da obra vicária, substitutiva, sacrificial de Cristo Jesus e da sua obediência perfeita. Satanás, então, ele usa das suas artimanhas para lançar essa desconfiança, essa incredulidade ao coração dos homens. E faz com que os seus olhos estejam fixados nas obras humanas. E é uma coisa complicada, meus irmãos, porque aquele que não tem obras, aquele que possui fé, tem obras sim. Mas nem todo aquele que possui obras é motivado por uma fé genuína. Então, no afã, no desejo de nós agradarmos a Deus, muitas são as vezes que nós nos rendemos ao nosso próprio esforço, achando que por meio dele nós obteremos progresso espiritual. Isso não acontece uma vez aqui, outra vez acolá, não. Frequentemente nós somos tentados com essa justiça própria, de nos auto-justificarmos, de produzirmos por nós mesmos essa justiça. Esse é um dos aspectos do auto-engano. Por exemplo, nós temos falado aqui com os irmãos que o Espírito Santo, meus irmãos, ele tem a incumbência e ele superintende uma obra dada por Deus e pelo Senhor Jesus ao Espírito Santo, que não pode ser atribuída a nenhuma outra pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, claro que todas as outras duas estão envolvidas, mas particularmente o Espírito Santo. Assim nós lemos nas Escrituras que o Espírito Santo é o agente divino da transformação humana. Então, como que as pessoas se modificam? Como que elas alteram as suas vidas? Bom, você pode alterar a sua vida de diversas maneiras. Mas essa alteração, ela sempre será, meus irmãos, externa. Ela nunca será das motivações, das emoções, dos pensamentos. Essa transformação íntima em que Deus acessa o esconderijo dos nossos corações, isso pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Não há ninguém que possa acessar o coração humano, senão o próprio Deus, pelo seu Espírito. Tanto que as Escrituras, e nós já falamos sobre isso, o Senhor sonda mentes e corações. Inegavelmente, não há nenhum outro homem que possa fazer esse trabalho, muito menos nós mesmos. Não é possível. Mas o que a gente vê na igreja? O que a gente vê de maneira geral, meus irmãos? De uma maneira geral. Os crentes, quando não conseguem vencer os seus pecados, hoje em dia, eles foram levados pela tendência psicologizante, medicamentosa, atribuindo pecados, irmãos, a supostas enfermidades, doenças. E as pessoas demonstram a sua autoconfiança, a sua justiça própria, com essa correria em favor de medicamentos, de tratamento de supostas enfermidades.
Então, falta de concentração se tornou uma enfermidade muito grave. E as pessoas são medicadas aí à revelia. Tristeza aguda, profunda. As pessoas são medicadas. São medicadas. Irritabilidade, pessoa irascível. As pessoas são medicadas. Precisam de remédio. Não é assim? Então, irmãos, veja. O que são essas enfermidades e o que é pecado? Nós já falamos isso com os irmãos. Nós não estamos aqui, repito e insisto, porque muitas pessoas, infelizmente, eu tive notícia, disseram daqui da igreja para outras pessoas, falando que eu proíbo as pessoas de tomar medicamento. Isso não é verdade. Não é? Isso não é verdade. Mas isso é um outro assunto. É porque eu preciso, então, ser claro, né? Eu preciso falar para os irmãos. Nós não estamos demonizando os tratamentos, mas nós estamos mostrando para os irmãos a gravidade de uma tendência como essa, que hoje está presente fortemente na igreja. E nós precisamos resistir a isso, porque isso está substituindo, meus irmãos, nada mais, nada menos do que a obra do Espírito de Deus. Não é coisa pequena, é coisa grave. E é fruto da justiça própria. É falta, meus irmãos, de arrependimento, de enfrentar as consequências graves dos seus atos, responder por eles e pedir perdão a Deus e suplicar a transformação do Espírito Santo daquelas circunstâncias. Esse é só um exemplo que eu estou dando de tantos outros problemas provenientes da justiça própria que a igreja é envolvida. Mas poderíamos falar de muitos outros. Esse é um problema grave. Então, as pregações se tornaram psicologizadas. Irmãos, veja só. O Evangelho é a boa nova de que Deus nos perdoa e nos reconcilia com Ele mesmo através única e exclusivamente da perfeita obediência de Cristo e da morte do Redentor, e da sua ressurreição e ascensão, e o seu retorno em glória. Essa é a boa nova. É uma oferta de perdão ao pecador, e todo aquele que em arrependimento e fé será salvo, e invocar o nome do Senhor. O Evangelho é sobre isso. Mas o que as pessoas falam dos púlpitos? As pessoas hoje, de maneira geral, uma grande tendência. Olha, você precisa ter uma vida feliz, você precisa ter um casamento abençoado, você precisa de ter paz no seu coração, você precisa ter isso, ter aquilo outro. Então, uma série de circunstâncias foram adicionadas à pregação do Evangelho, confundindo isto com o Evangelho. Isso não é o Evangelho, irmãos. Por mais que todas estas coisas sejam consequência do Evangelho, efeito, nós não podemos substituir o efeito, substituir a causa, que é o Evangelho, pelo efeito do Evangelho. Nós precisamos focar no Evangelho. E não só para sermos introduzidos na vida da fé, mas para caminhar de fé em fé no Evangelho, repudiando toda e qualquer tentação maligna em relação às obras de justiça humana. Essa é a caminhada da fé. Então nós poderíamos falar aqui desses pregadores coach, porque eles enfatizam, irmãos, e aquilo mexe com os irmãos. Os irmãos não sabem a tristeza na alma que me dá ver vocês, alguns irmãos, postando Cláudio Duarte. Mas pastor, tem coisa que ele fala que é verdade. Eu sei, e você acha que a falsidade vai vir como? Irmãos, não ouçam esses pregadores, eles não servem para a sua alma,
Parece, mas não é. Parece, mas não é. Que tristeza na alma ver gente postando essas coisas. E o que é pior, né? O rapaz faz chacota. Ele seria um bom piadista, palestrante, mas faz chacota com a pregação, com as coisas de Deus. É uma infâmia, um absurdo. É um absurdo. Então, não ouçam esses pregadores. Abandonem, se arrependam, irmãos, dessas coisas. Ah, mas fulano tem uma coisa. Sim, mas tem coisa, irmãos, que não dá para tolerar, não é? Então, os Gálatas estavam sendo assediados, irmãos, por essas coisas de justiça própria. No caso, a circuncisão. As obras de justiça e a circuncisão. Lá no capítulo 3, Paulo vai associar o Espírito e a fé. E é isso que nós queremos aqui trazer para os irmãos, não é? Tratando especificamente. Paulo vai mostrar que a pregação do Evangelho, no versículo 1, Jesus Cristo foi exposto, ele foi pregado como crucificado. E a partir do crer, veja as palavras que Paulo usa no versículo 2: recebestes o Espírito. No versículo 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito. Depois, no versículo 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito. Então, o que Paulo está enfatizando? Que a vida de transformação, meus irmãos, que teve início na pregação do Evangelho, e depois a vida no Espírito, o recebimento do Espírito, a concessão do Espírito, a presença do Espírito de Deus, a concessão do Espírito, a vida no Espírito, é obra divina. Os Gálatas, então, meus irmãos, estavam abandonando a transformação operada por meio da fé, através do Espírito Santo, ou o inverso, né? A operação do Espírito através da fé, a ação de Deus no coração do homem, no Espírito, trocando isto pelas obras de justiça humana. Então veja, vocês já viram, meus irmãos, quando nós ganhamos, os homens aqui vão saber o que eu estou falando, de forma bem clara, mas as irmãs também vão entender. Eu gosto muito de ferramenta, eu amo ferramenta. Todo tipo de ferramenta eu acho genial, mas tem aquelas ferramentas que você usa, uma chave de fenda, um alicate. Isso todo homem que se preze tem que ter em casa, viu, irmãos? Então, se um homem não tem uma caixa de ferramenta, ele não é homem. Ele é uma mocinha. Mas hoje tem homem que tem caixa de maquiagem. Mas aqui na igreja nós não gostamos disso não, né, irmãos? Então o David vai ter lá sua caixinha de ferramenta, o Pedro Inácio, né? Para fazer os reparos da casa, viu, Guilherme? Caixa de ferramenta bacana, para torcer bater um prego, bater o dedo no martelo, também ajuda. Isso tudo é importante. Mas o que acontece? Senhor Camilo, quando a gente vai fazer um reparo, aí você pega uma chave de fenda Phillips para apertar uma fenda. Vai dar certo, irmão? Não vai dar certo, né? Ou o inverso, né? Você pega uma chave de fenda para torcer um parafuso cuja cabecinha é de Phillips. Não vai dar. Pode começar a girar e tudo, né, no jeitinho brasileiro, mas não é a ferramenta adequada para aquela questão.
Então, irmãos, comparando, os Gálatas fizeram isso. Deus deu a ferramenta correta, Deus deu o instrumento correto, aí eles pegavam assim, não, eu vou usar outro instrumento. Então, assim, parece que dá para torcer a fenda com o parafuso Phillips, mas vai chegar um momento que vai roçar a ferramenta, não vai ter jeito, você vai estragar a ferramenta e o parafuso. Então, meus irmãos, na vida espiritual não há alternativa. Ou nós caminhamos com o Espírito, vigilantes, ou nós vamos ter problemas, dificuldades na nossa caminhada. Então, o Espírito nos foi concedido, irmãos. Foi dado por Deus a nós. Isso teve um preço altíssimo, para que esse Espírito prometido viesse até nós e habitasse em nossos corações. Isso custou o sangue de Cristo. Por isso que abandonar o Espírito, a vida na fé, e abraçar qualquer tipo de outra alternativa espiritual para produzir em nós transformação, é um agravo contra o Espírito de Deus. Vá comigo lá no capítulo 5. Capítulo que nós lemos. Versículo de número 2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer, se eu troco a justiça de Cristo, que me vem através do Espírito, na fé, por ações legalistas, de justiça própria, de autoconfiança, seja de que natureza for, não temos tempo aqui para discorrer largamente sobre essas outras alternativas, mas Deus há de instruí-lo, bem como a mim. Mas aqui Paulo dá a sentença: Jesus, você está julgando fora o Espírito e a cruz. E ele repete, Paulo é incisivo. Guiado pelo Espírito Santo, Paulo repete: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então Paulo mostra aqui a gravidade da ação dos Gálatas. Olha, se vocês querem guardar partes da lei, entendendo que através dela vocês serão justificados, vocês não entenderam qual é a obrigação real de vocês. É guardar a lei inteira. E isso o homem não consegue, meus irmãos. É impossível. Nós temos que guardar a lei, mas esta guarda da lei é no Espírito, pelo Espírito, pela força que Deus nos concede e supre. Nós não podemos, irmãos, carregar 1 tonelada com as próprias mãos. O peso das nossas almas, das nossas vidas, meus irmãos, é insuportável para nós. Nós não temos condição alguma de suportar o peso dos nossos pecados, irmãos. Não há como. E pior, além de não suportarmos o peso dos nossos pecados, não temos condição alguma de obedecer positivamente à lei do Senhor. Não temos, irmãos. Não há força em nós. Nós temos uma força, mas ela é nula, ela é nada diante da tarefa que temos de transformar a vida humana, a nossa vida. Nós não temos como. Ah, pastor, não é bem assim, não é. Ó, o fim do ano vai chegar. Faz um exercício só. Eu vou lhe pedir. Faz um exercício só. Lembre-se do final do ano passado.
O que você pensou e pretendeu fazer neste ano? Você conseguiu fazer tudo? Provavelmente você vai se deparar com o seu fracasso. E aquilo que você conseguiu efetivar, você não vai dar graças ao seu braço, mas ao Senhor. Não é assim? Então Paulo diz mais. Versículo 4. De Cristo vos desligastes. Olha aí, irmãos, a gravidade da coisa. Vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça, o quê? Caiu, apostatou. Vocês estão apostatando. Então, a admoestação de Paulo, meus irmãos, é duríssima, gravíssima. Então, eu vou mostrar aqui para os irmãos a situação como que é. Vai aí na carta de Paulo aos Colossenses, rapidamente. Colossenses. Capítulo 2. Veja só. Versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Então, vejam o legalismo, irmãos. É uma autoimposição de uma ordem. Você se sujeita, se subordina a uma ordem que você entende que é necessária para a sua vida espiritual. Eu vou fazer esse negócio aí, e aí eu vou progredir espiritualmente. É essa a atitude e motivação. Vou fazer isso e vou obter aquilo outro. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo o quê? Outro detalhe. Preceitos e doutrinas dos homens. Então, há aqui um desafio claro, ostensivo e direto contra as Escrituras, irmãos. Qualquer tendência legalista, ela se coloca em rota de colisão contra Cristo, contra o Espírito Santo e contra a Escritura. Porque é doutrina de homem. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Olha aí a ideia psicológica por detrás do legalismo. Não é satisfazer a Deus, é uma autogratificação, é um desejo de se sentir melhor por si mesmo. É uma alteração psicológica, meus irmãos, gravíssima. Você desloca do seu ego. Deus te criou para ser adorado ou você ser um adorador? Hein, irmãos? Para ser adorador. Então, quando nós assumimos uma tendência legalista, nos colocamos contra Cristo, contra o Espírito, contra a Escritura e contra a criação. Deus nos fez para sermos adoradores e passamos a ser o quê? Adorado. Entenderam, irmãos, a gravidade da coisa? Culto de si mesmo e de falsa humildade, porque a verdadeira humildade, irmãos, é se colocar sob a lei do Senhor, e de rigor ascético, separatismo. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui está a questão.
O legalismo, meus irmãos, ele não vai contra o problema. Ele vai contra Cristo, contra o Espírito, contra a Escritura, contra a criação, mas ele não ataca o problema. Ele não vai no problema. E é só o Espírito que vai no problema. Não há outro capaz de acessar a nossa alma senão o Espírito Santo. Irmãos, o que Deus nos deu é maravilhoso demais, porque é o remédio correto para o nosso problema. Contra a sensualidade, contra os desejos da carne, contra as impurezas, contra a lascívia, contra as invejas, todas as obras da carne, ali o Espírito atua. Não é maravilhoso? Nós entendemos essas coisas? Como que isso nos ajuda? Então agora vamos aplicar. Observe, meus irmãos. E vocês sabem que eu não aplico, eu procuro fazer as aplicações de forma bem específica. Então, meu amado irmão, você sabe que outros irmãos são muito zelosos com essas questões de vestes, maquiagens e coisas assim. Eu acho que o cristão precisa vigiar realmente nessa área. Mas sonde o seu coração e verifique se há, de fato, um zelo sincero da parte de Deus na sua alma, ou se é algum tipo de motivação legalista. Porque veja só, volte aí na carta aos Colossenses, no capítulo 3 agora. Irmãos, eu vou explicar aqui o que Paulo coloca, e é muito importante, antes da gente ler o texto, para vocês já lerem, compreendendo o que Paulo está tratando. Qual o ponto mais alto de Ipatinga? Morro da Lavadeira, lá no Bom Jardim. Então, veja só. Ali do Parque Ipanema, dá para ver? Eu acho que dá, né? O morro? Não, né? Então, beleza. A perspectiva de Ipatinga, quando você está lá em cima, é uma, não é? Você tem uma visão do todo. Agora, a perspectiva de quem está no Parque Ipanema, olhando para o Morro da Lavadeira, mesmo você olhando, você vê? Não vê. Então, a sua perspectiva, se você quer se deslocar em Ipatinga, você tem uma perspectiva muito mais ampla lá no Morro da Lavadeira. Mas a sua perspectiva, o modo como você olha as coisas à sua volta, e você quer se dirigir no meio da cidade, é outra se você estiver ali no Parque Ipanema. Então, irmãos, a perspectiva do legalista é ver, mas não enxergar. E a perspectiva do cristão é muito mais ampla. Ele vê de fato como deve ver. E como que ele passou a ver? Ele passou a ver as coisas pelo prisma de Cristo. Então é mais ou menos assim. Olha o que Paulo fala, que coisa linda. Ao invés de você ficar no chão, olhando daqui e ali os seus probleminhas, você tem que mudar a perspectiva. Olha aí, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de baixo. Hein? Então tem os rudimentos do mundo, as obras da carne, as iniciativas humanas, a força do braço, e existe o poder espiritual que vem do alto. Irmãos, você foi colocado num alto e sublime lugar para ver as coisas como realmente elas são e se portar neste mundo.
Você não foi colocado na baixeza deste mundo para tentar resolver os problemas do pecado por si mesmo. Não foi. É Deus que te deslocou para lá. Não foi você que partiu para lá, mas foi o próprio Deus que te colocou assentado. Pensai nas coisas lá do alto. Olha aí, ó. Nas que são, e não nas que são aqui da terra. Irmãos, parece que a coisa de isso menos importância, mas perspectiva muda tudo. O modo como nós olhamos, mas não só a perspectiva mudou, mas as nossas motivações, os nossos motivos. Irmãos, para que você tem filho, trabalha, estuda? Para que você dá aula, faz o que faz? Qualquer coisa que você se envolveu na sua vida, você vai se deparar que existem duas coisas muito importantes aí, em tudo que a gente faz. Nós somos pessoas motivadas. E quando falamos assim, não, nessa vida não tem motivo nenhum, deixou de ser motivo? Hein, irmãos? Quando a gente fala assim, não tem motivo nenhum para viver, já é um motivo. É inescapável a existência e a motivação, a intencionalidade, nós não conseguimos fugir disso. E outra coisa, a perspectiva. Somos seres que agem em perspectiva, ou seja, onde que nós queremos chegar? Eu estou motivado aqui para chegar lá. E isso faz toda a diferença, irmãos. Isso são coisas espirituais, compreende? Então, o que me motiva? E para onde eu quero chegar? Paulo está dizendo, a sua perspectiva é Cristo. A sua motivação é a fé verdadeira. Você não é motivado pelo legalismo e nem quer se autoaperfeiçoar. Você é motivado pela fé para a glória de Deus. Entenderam, irmãos? E aí, pessoal, e aí, meus amados, isso muda tudo, porque você vai ser a pessoa mais diligente do mundo na santificação, com a motivação correta e a perspectiva correta. Por que Paulo era um gigante espiritual, meus irmãos? Porque ele era motivado, ele esmurrava o próprio corpo, não é assim que ele diz? Ele era motivado e tinha a perspectiva correta, ele vivia pela fé e não pelas obras de justiça. Veja o capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem é que faz morrer a natureza terrena, irmãos? Hã? Não. Agora nós vamos trabalhar aqui a nossa mente. A quem Paulo está dando a ordem de fazer morrer? Hã? A cada um de nós, somos nós que vamos fazer morrer. Ou seja, somos nós que vamos nos colocar sob ordem divina. Somos nós que vamos fazer morrer. Mas Paulo, irmãos, sabe que a eficácia, o poder, não vem. Por quê? Buscai as coisas lá do alto. É de lá que vem o poder. Se está vindo o poder, eu vou agir. É aquilo que nós sempre insistimos com os irmãos. Não é fazer para Deus fazer. É fazer porque Deus está fazendo. Essa é a minha perspectiva. Irmãos, quando eu dobro os meus joelhos para orar, depois de um tempo de negligência, e aquela doçura para a oração vem, eu falo assim, a primeira coisa que eu falo com Deus, Deus, eu te louvo, porque eu só estou de joelhos dobrados aqui, porque o teu Espírito venceu mais uma vez a minha preguiça. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? A gente fica resistindo a orar, aí chega uma hora que não tem jeito. O Espírito nos vence, e a gente dobra o joelho, e palavras de louvor começam a sair da nossa boca, nós começamos a entender as coisas que não entendíamos há pouco tempo atrás, nós começamos a louvar a Deus, aquilo que fica gostoso, é tão bom estar ali aos pés do Senhor, louvando o seu nome, mas a gente começa a perceber que não somos nós que tomamos a iniciativa,
É sempre Deus que se antecipa a nós e nos vence. E nós devemos assim caminhar com Ele. E diligentemente, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Reparem aí, irmãos, isso é muito importante. Paulo não está repetindo as obras da carne, que aparece lá em Gálatas. Não está? Ele está repetindo. Mas agora ele fala para nós nos revestirmos do novo homem, que é transformado pelo próprio Deus. Vamos retornar lá para os Gálatas, no capítulo 5. A perspectiva e a motivação tem que ser a do Espírito, irmãos. Olha aqui, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém de quê, irmãos? Da fé. Então, deixa eu colocar aqui para os irmãos em termos bem práticos, o que Paulo quer dizer. Quando nós, meus irmãos, nos colocamos para obedecer, ó Senhor, eu não vou fazer mais aquilo que desagrada o Senhor na Tua palavra, eu entendi que isso não pode ser feito. Aí você se coloca em oração. O que você vai falar com Deus? Senhor, a partir de hoje eu vou me esforçar sobremaneira para abandonar essa prática. Mas Deus, o Senhor sabe, sem Ti eu nada posso fazer. Então, se eu estou aqui orando, Senhor, pedindo a Ti para remover esse pecado, é porque o Teu Espírito já me convenceu que está errado. Irmãos, quando nós falamos assim com o Espírito de Deus, o sorriso do Senhor se abre, porque isso demonstra a nossa confiança de que o poder vai vir lá do alto, que mesmo nós nos esforçando sobremaneira para obedecer a Deus, a nossa esperança é a justiça que provém da fé, que nos transforma. A nossa expectativa, a nossa perspectiva é esta, irmãos, de que seremos tomados pelo Espírito de Deus, planificados por Ele para a obediência. O esforço é nosso, mas a eficácia é de Deus. Irmãos, há pessoas na igreja que são extremamente disciplinadas, cumprem horários, têm uma palavra escorreita, são impecáveis nesse sentido assim, de uma vida que externamente não aparenta nenhum tipo de defeito. Mas você acha que essa pessoa venceu os seus pecados? Todos? Não, irmãos. Na verdade, acontece o contrário. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais percebemos a vileza dos nossos corações. Então, essa ideia de uma santificação triunfalista, rompendo em fé, né? Vou mover no sobrenatural, vou arrancar, vou fazer, vou mover. Não, irmãos. A fé vacila. A fé titubeia. A fé, muitas vezes, meus irmãos, passa por momentos de naufrágio. Ela não é vencida pelo naufrágio, mas ela passa por momentos difíceis. Ou você não leu o Salmo 23? Eu quero ver o rompendo em fé com o Salmo 23. É umas bobagens, né, irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Se ele está dizendo que ele pode andar pelo vale, é porque o vale existe, irmãos. E muitas vezes, o vale nos abala tanto, irmãos, que não é fácil.
E a gente tem noção clara de que é Deus que está lá, mesmo no vale da sombra da morte. O Senhor não nos abandona. A fé para vencer o vale da sombra da morte é ter fé para passar pelo vale da sombra da morte. Pois bem, então faça isso. Coloque-se em oração diante do Senhor, apresentando a Ele os seus defeitos, mas na expectativa de que o Espírito é quem vai operar. Veja aí ainda no capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. É inútil o que Paulo está falando, irmãos. O esforço próprio, com a perspectiva errada e a motivação equivocada, não tem valor nenhum. Ele já disse isso lá aos Colossenses. Não tem valor para vencer o problema. Entenderam, irmãos? Ah, pastor, eu tenho um problema com a lascívia. Eu sei, meu irmão. Mas o modo de vencer isso não é apenas com autodisciplina, se impondo autodisciplina. Ah, pastor, eu tenho um problema com a língua. O problema com a língua, ficar calado ajuda. Quando nós somos motivados pelo Espírito de Deus, pela fé. Mas o ficar calado em si, o desligar a televisão, o deixar de ir a um lugar e não ir em outro, o não fazer isto ou aquilo, em si mesmo não tem eficácia contra o pecado. Mas, pastor, em fazendo essas coisas, nós não podemos incorrer no pecado? Sim, mas se livrar dele também não é desse jeito. Então, irmãos, veja, Deus nos deu liberdade. Liberdade, meus irmãos, dessas imposições mundanas, que parecem ser piedosas, mas são mundanas. Deus nos deu liberdade disso para a verdadeira obediência, que vamos ler aqui agora, no versículo 6. Mas a fé que atua pelo amor. Ah, irmãos, a operação divina é muito diferente. Veja só, claro que nós temos que crucificar a nossa carne, temos que ser sérios com isto, precisamos levar adiante a nossa vida de santificação, precisamos levar a vida cristã a sério. Mas, meus amados, tem que ser por amor. E esse amor envolve não só a atitude obediente, mas o sentimento, sabe? Você tem que estar afetado de amor por Cristo. Não envolve só você fazer o que tem de fazer. Eu sempre explico isso, irmãos, com o buquê de flores para Janaína. Na verdade, essa é uma explicação do John Piper, né? Então, atribuindo aqui a autoria. Mas o John Piper fala assim: você não dá um buquê de flores para sua esposa e fala assim: olha, aqui eu trouxe um buquê de flores para você. Mas por quê? Eu sou seu marido e eu estou trazendo esse buquê de flores para lhe servir. Muito obrigado, Deus te abençoe. É assim que você dá um buquê de flores? Aí algum boboca fala isso aí. Amar é atitude. Sai para lá com esse amor. Eu não quero esse amor, não. Amar é atitude e sentimento, biblicamente falando. É sentir com a força da nossa alma. É isso, irmãos. Você dá um buquê de flores dizendo assim: minha amada. Um exemplo, vou falar para o Rodinei, né? Minha amada, você é linda, eu te amo, eu te adoro. Eu não vivo sem você. Aí você está dando um buquê de flores, não está? Você está revelando pelas suas expressões, pela sua palavra, os seus sentimentos, colocando isso para fora. Aqui só um adendo, viu, irmãos? Fale isso para sua esposa. Diga essas palavras de ternura, de afeto.
Ah, pastor, eu sou um homem muito rude. Então se arrependa. Tem que ser sedoso, tem que ser apaixonado, romântico. Não pode ser só romântico, mas tem que ser também um pouco. Pegar no rostinho da esposa assim, ó. Que coisa linda. Te amo. Isso faz parte, as mulheres sentem falta. Sentem falta. Mas o assunto não é esse, né, irmãos? É só uma dica pastoral no trato nosso. Gálatas 5 ainda. Tem que haver amor, tem que haver sentimento para a obediência ao Senhor. Nós devemos lidar com Deus pedindo que Ele derrame sobre nós o seu amor, que tenhamos esse afeto por Deus, que sejamos movidos para obedecer com amor, com sentimento, com desejo de estar próximo a Deus. Irmãos, esse é o caminho, não há outro. Nós precisamos trilhar esse caminho. E falar isso para Deus: Senhor, eu te amo, eu preciso do Senhor, o Senhor é tudo para mim. Fala isso para Ele. Ele gosta de ouvir. Ele é Deus. Vamos terminar aqui, irmãos, no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer, a caminhada no Espírito nos leva a evitar a vida na carne. O efeito da vida no Espírito é esse, meus irmãos: vencer os nossos pecados. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé. Fé. A fé, meus irmãos, ela provém do Espírito. A fé provém da palavra de Deus. A fé é um instrumento que Deus usa para bebermos do Espírito, andarmos no Espírito. Então, a fidelidade, o tradutor preferiu mostrar que a fé aqui é esta fé pactual, em que nós permanecemos com Deus lado a lado, firmes e inabaláveis. O nosso tradutor preferiu isto, porque a fé da corrigida e fiel, a fé tem outros termos, ou melhor, tem outros nuances, a palavra. A fé pode ser um corpo de doutrinas. A fé pode ser a operação de milagres. Mas a fé que Paulo aqui se refere é a fé que é do Espírito. É o Espírito, meus irmãos, que nos leva a sermos fiéis, a guardarmos a palavra divina. Então, a fidelidade, o companheirismo, o caminhar com Deus, é isso que o Espírito opera em nós. Veja o versículo 25. Se vivemos no Espírito, veja, irmãos, Paulo está mostrando o seguinte: se você foi introduzido na vida do Espírito, se você está na dimensão das ações divinas, o que você tem que fazer? Ande também no Espírito. Se o Espírito lhe motiva a fé, não ande na incredulidade. Se o Espírito lhe motiva a bondade, não viva na malignidade. Mas veja, irmãos, repito, insisto, olha a perspectiva de Paulo e a motivação. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É aí que está. Para finalizar,
Finalizando, o que é isso? Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Adiante aí. Filipenses, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, irmãos, para viver uma vida na presença de Deus, nós negamos a confiança na carne, no nosso esforço. Ainda que andemos de forma diligente na presença de Deus, a nossa esperança é a justiça que provém de Deus, pelo Espírito, através da fé. Essa perspectiva, irmãos, muda muita coisa. Essa motivação correta muda muito na nossa vida. Essa busca de amarmos a Deus sobre todas as coisas é o que Deus quer e tem feito por nós, em nós. Nós não podemos sermos transformados, irmãos, senão através destas ações. Então veja só, você está aí, você precisa mudar, não tem outro jeito. Eu preciso mudar. E como essa transformação será operada? Desta maneira como nós ensinamos para os irmãos. Então, é preciso abandonar as motivações equivocadas e abraçar as corretas. Então, como eu estou me alimentando? Eu tenho pecado por glutonaria? Há em mim algum tipo de mau hábito, intemperança em alguma parte da minha vida que eu preciso rever e ser mais equilibrado, mais sóbrio? Sim, pastor, há algumas coisas que eu preciso rever. Então, faça esse checklist, coloque isso no papel, mas busque sempre a ação do Senhor, as coisas lá do alto. Não se atenha às coisas daqui de baixo e nem queira se aperfeiçoar por meio da carne, confiando que é por essas ações suas que a transformação virá. Irmãos, quando você vai no Guinness Book, o livro dos recordes, você se depara lá com coisas absurdas. Uma pessoa que ficou 17 anos parada no mesmo lugar. Você se depara com pessoas que se autoimpuseram, irmãos, sacrifícios terríveis para entrar naquele livro boboca. Não tão boboca, né? Tem umas coisas lá que é legal. Mas enfim, mas tem coisas absurdas ali. A carne, na idolatria, para tentar ser alguém melhor, como o culto de si mesmo, você não sabe o que a sua carne é capaz. Mas mesmo que a sua carne fizesse tudo isso, ela não possui eficácia espiritual alguma para mudar comportamento seu, nenhum, de dentro para fora. E é duro, meus irmãos, porque geralmente a nossa carne não se convence da sua inutilidade. Nós achamos que podemos realmente produzir justiça por meio de nós mesmos. Mas lute contra isso, meu amado irmão. Isso vai lhe trazer, sabe, humildade. E não ficar se comparando com os irmãos. Você vai reconhecer que, ainda que um irmão tenha pecado gravemente contra você,
Amanhã poderá ser você a pessoa que vai pecar gravemente contra ele. Você vai se tornar uma pessoa mais perdoadora. E a mesma pessoa que pecou contra você gravemente, e você vai perdoar, sabe por quê, meu amado? Não é só porque essa pessoa, você talvez vai pecar como ela pecou contra você, mas é porque você sabe que a transformação daquele pecado na vida daquela pessoa que te ofendeu, não vem por ela mesma, vem pelo Senhor. Sendo assim, meus irmãos, busquemos o Espírito de Deus, a santificação, com fé no nosso Senhor.